e que isso agora está vindo à tona com investigação e pedidos de punição por meio de um governo americano que parou de palhaçada. Será que é isso que está acontecendo? A coisa vai escalonar e eu tenho feito uma análise. Ou o sistema triplica a aposta e vira Venezuela, ou cabeças vão ter que rolar, a começar com a do Alexandre de Moraes. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Barroso sentiu e agora pede explicações. É isso mesmo. O ministro Luiz Roberto Barroso determinou na quarta-feira que os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin se manifestem sobre os pedidos da defesa de Jair Bolsonaro para afastá-lo dos julgamentos da denúncia sobre a suposta tentativa de golpe em 2022. Abre aspas. Previamente ao juízo de admissibilidade do pedido, solicitem-se informações à autoridade arguida. Fecha aspas, ordenou Barroso. Na terça-feira, os advogados de Bolsonaro protocolaram uma petição para impedir a participação dos dois ministros no julgamento, que ainda não tem data definida. A defesa alega que Dino, quando o ministro da Justiça de Lula, entrou com uma queixa-crime contra Bolsonaro. Já Zanin, antes de assumir o STF, atuou como advogado da campanha petista e moveu ações contra a chapa do ex-presidente nas eleições de 2022. A suspeição da dupla é gritante. E Trump expulsa Zelensky da Casa Branca e acordo não é assinado. Presidente dos Estados Unidos reclamou de desrespeito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, após uma tensa conversa no Salão Oval da Casa Branca com o presidente ucraniano Zelensky, que não negociaria com ele, criticando por ter desrespeitado os Estados Unidos e dizendo que poderá encontrá-lo novamente quando ele estiver pronto para a paz. Pensa numa situação que escalou de forma absurda. Hoje o mundo inteiro, nesse momento, está falando só sobre um assunto. Hoje Donald Trump recebeu Zelensky na Casa Branca. Bom, os dois iriam conversar sobre o Tratado de Paz. Tanto Zelensky quanto Putin já estão dispostos a entrar em paz e acabar com essa guerra. Milhões de pessoas já perderam suas vidas e casas e tiveram que fugir. Então o Zelensky vai lá para conversar com a administração dos Estados Unidos, o país que mais deu dinheiro para eles e ajuda durante esse período da guerra. Bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Uma situação começou a se escalar e não virou só uma troca de farpas, foi uma total briga. Sinceramente, é impressionante isso que aconteceu hoje no Salão Oval. Vamos assistir. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the President for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Count once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have the war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now.
With us, you start having Not playing cards. cards. Right now, you I'm don't. very You're playing serious, cards. mister. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think- You're gambling with World War III. What do you think You're about? gambling with What do you World think War about? III. And Yeah. what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should have. Have you said thank you once this A lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States what of are you speaking America about? and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn good chance of we coming are out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You not haven't been only alone. in this We cabinet. gave you, through I this said stupid thank- president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about you if speaking? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I Again, tell you. just say thank you. I said a lot of times that there, thank you except to that- American people. Except that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's I very understand. important. That's why I kept this going so long. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low know. on soldiers. Don't- Listen, don't please, you're running Mr. low President. on soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And then President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I want this. Look, if you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're I saying said, you don't want I fire. said to you, I want a with ceasefire. guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- that what wasn't is me. information. It That was wasn't with with you. a guy named Biden who was not a smart person. This That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins. Yes. I gave you the javelins to take out all those tanks. Obama gave you sheets. In fact, the statement is Obama gave sheets and Trump gave javelins. You got to be more thankful, because let me tell you, you don't have the cards. With us, you have the cards. But without us, you don't have any cards. One more question from Mr. Vice President. Minha Nossa Senhora, eu acho que nenhuma reunião diplomática teve esse nível de conflito, de animosidade. Eu achei que eles fossem sair no tapa. Eu não sei nem o que pensar, eu só estou compartilhando, sinceramente. Mas uma coisa é verdade, está na hora de acabar com essa guerra e aparentemente o Zelensky é o que está dando problema. Para eliminar o bolsonarismo, o STF estragou a nossa democracia. Eu escrevi uma coluna com base nessa inspiração da coluna dele, abrindo com aquele filme de 2000 do Bruce Willis, que eu estou muito parecido. Eu achei que fosse ficar um pouquinho mais parecido com o Bruce Willis careca, mas eram minhas pretensões. Eu acho que eu pareço mais o Van Diesel, infelizmente. Mas aquele filme do Bruce Willis com o Samuel Jackson, de Corpo Fechado, Unbreakable, em que o vilão promove acidentes homéricos de trem, de avião, para descobrir o seu antípoda. Porque ele nasceu com uma doença que os ossos quebram o tempo todo e ele quer alguém indestrutível. Se eu existo, tem que existir alguém que é o meu oposto. Para pegar um cara, matou centenas. O STF brasileiro, para pegar o Bolsonaro, soltou todos os corruptos da Lava Jato. Sérgio Cabral está livre, leve e solto. Eu estou punido. E para pegar o Bolsonaro, prendeu 1.000 e tantas pessoas. Tudo isso para eliminar um cara que, segundo pesquisas, já ganharia no primeiro turno do Lula. Né? Por que será? Por que será? Eu volto a repetir o que eu já disse várias vezes. Se o nome de Jair Bolsonaro não estiver
nas urnas em 2026, não dá para chamar de democracia. Olha o Arruda de novo, agora indo para a pauta do dia. Justiça dos Estados Unidos rejeita limitar de Rumble contra Moraes, diz o G1. Uma manchete vagabunda do mesmo nível da Fórum. Olha o que o Globo virou, gente. O Globo virou a revista Fórum. Moraes derrota Rumble e Trump. Não. Aí o Arruda diz, mais 72 horas. Ninguém sério está batendo bumbo dessa vez de tic-tac, 72 horas. Ninguém acha que tem bala de prata. Todo mundo está vendo a chapa esquentar. O maçarico ficar bem incômodo no cangote dos vagabundos golpistas do Brasil. E não dá para negar, tanto que a gente está vendo a reação deles, que foi uma escalada impressionante que nem o mais otimista de nós poderia esperar. Foi assim, avassalador. Prá! Em uma semana, tudo aconteceu. Embaixada Trump, juíza de Tampa, que foi o oposto do que disse o G1 e o Fórum, uma vitória do Rumble e uma derrota do Alexandre de Moraes. O resumo da ópera muito simples a juíza falou, nem tem mérito para julgar aqui, porque o Alexandre de Moraes não fez nada pelas vias legais. Ou seja, o e-mail do Alexandre de Moraes para a empresa americana vale tanto quanto o do Zé das Couves. Alexandre de Moraes igual a Zé das Couves. Se um dia ele vier pelo meio legal, a gente analisa. É um esculacho que só a Globo consegue distorcer para dizer que foi uma derrota do Rumble e vitória do Alexandre de Moraes. Mas, enfim, sentiram tanto que olha ele de novo aí, Augusto de Arruda Botelho, puxando da cartola a cartada do patriotismo, o último refúgio dos canalhas, como diria Samuel Johnson, tema da minha coluna da Revista Oeste de hoje. Quentinha, acabou de sair do prelo, e os meus apoiadores do Locals leram na quinta-feira de manhã. Então, se você quer virar um apoiador do Locals, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com e torne-se um apoiador agora mesmo. Tem como recompensa vários produtos exclusivos. Patriota que comemora Estado estrangeiro criticando publicamente e equivocadamente um dos poderes do país? Temos. Mimimi. Marsiglia explicou. Botelho. Gostar de um país não é bater palmas ou ficar em silêncio para o arbítrio. Não é defender o país de críticas estrangeiras a qualquer preço, mesmo estando errados. Isso não é ser patriota, é ser tolo ou cúmplice, eu acrescentaria. Por falar em cúmplice, Ricardo Capelli, que trabalha para a quadrilha, disse: você pode ser de direita ou de esquerda. Mentira. Mas as declarações do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre assuntos internos do Brasil são inaceitáveis em letras garrafais. Falso. Pedir intervenção de um país estrangeiro é inaceitável. Não. A defesa da soberania nacional é tarefa de todos os brasileiros. Não vai colar. Vocês estavam até ontem aplaudindo Jorge Soros, USAID e Biden intervindo no Brasil. Vocês são hipócritas, como tudo mais que fazem na vida, e não defendem soberania nacional e bandeira do Brasil, coisa alguma. Defendem a Internacional Socialista, a bandeira vermelha e o Foro de São Paulo globalista. Mas o Itamaraty mandou notinha. Agora vai. Agora vai. Ministros do STF cobram reação formal do Itamaraty, diz Daniela Lima, porta-voz do STF. E, dito e feito, Barroso diz que poder judiciário passou a ser poder político. Mas a notinha diz que é um absurdo misturar questões jurídicas do poder judiciário com a política. Imagina um americano lendo isso. Os diplomatas americanos não vão entender a notinha fora do tom, da tradição e do bom senso da diplomacia mundial. O Gabeira. Estamos diante de adversários muito fortes e imprevisíveis. Nesse caso, não se pode ficar tão passivo e indiferente. O STF tomou uma providência ao acionar o Itamaraty. Quer dizer, o STF aciona o Itamaraty?
Eu estou com dificuldade de entender o seguinte. Está aberto para o público agora que o Alexandre de Moraes faz parte do governo Lula? Só para entender. E de medidas imprevisíveis e draconianas, o Gabeira entende. Ele não pode vir até hoje para os Estados Unidos. Porque ele sequestrou um embaixador americano. Não é legal. Sabe? Ele teve anistia depois, aquela que ele nega para a cabeleireira sem antecedentes criminais. Gabeira, você é um cara que eu já consegui respeitar dentro da esquerda. Eu soube que você me citou outro dia aí, o Guga que me avisou. Oi, Guga. Eu não consegui ver se foi bom ou ruim o que você disse. Se foi contra ou a favor da minha censura, por exemplo. Eu sei que você tem que defender por uma questão moral a anistia desses presos políticos. Você sequestrou um embaixador, cara, e teve anistia. E por isso você não pode pisar no solo americano. Você cometeu um crime grave contra um representante da nação americana no Brasil. Itamaraty consultou o Moraes antes da nota. De novo, Alexandre de Moraes faz parte do governo Lula? Assume logo. Quem manda nessa bagaça, nessa jossa? Após diplomação, Lula e Moraes vão à festa com samba na casa do Cacai, aquele que é advogado do Lula e que, próximo do Dirceu, amigão do peito, e que despacha no STF de bermuda. Mas não vamos contar para os americanos que eles estão confundindo política com decisão jurídica. Senão eles vão ficar perplexos. O governo decide adotar estilo bateu, levou, com Trump após crítica a Moraes. Se você criticar Alexandre de Moraes, você está declarando guerra ao governo Lula, segundo o governo Lula. Coisas estranhas acontecem. Será, tipo assim, hipoteticamente falando, que está vindo à baila que houve a formação de um consórcio, para usar um eufemismo de quadrilha, que deu um verdadeiro golpe para colocar o ladrão de volta à cena do crime, derrotar o bolsonarismo, e depois se vangloriou disso e passou a perseguir todos os bolsonaristas que incomodavam, inclusive por meio de empresas americanas em solo americano, inclusive aqueles que eram US person, ou cidadão americano, e que isso agora está vindo à tona com investigação e pedidos de punição por meio de um governo americano que parou de palhaçada. Será que é isso que está acontecendo? A coisa vai escalonar e eu tenho feito uma análise. Ou o sistema triplica a aposta e vira Venezuela, ou cabeças vão ter que rolar, a começar com a do Alexandre de Moraes. Agora, para o sistema triplicar a aposta e virar Venezuela e se fechar no eixo do mal, tem que combinar com os donos do poder, que ninguém acha que é de fato o Xande. Os banqueiros pensam o que disso? Os empreiteiros corruptos pensam o que disso? Uma turminha da Fiesp que se lambuza no Estado pensa o que disso? Essa turma tem muito poder, tem despachante no centrão fisiológico. Eles querem que o Itamaraty comece a agir como o poodle raivoso, porque não é um Rottweiler, é um poodle raivoso, do Lula / Alexandre de Moraes, como um instrumento do Xande para peitar numa megalomania típica de complexo de vira-latas o governo americano? Esses banqueiros estão confortáveis com essa situação? Não podemos deixar Moraes sozinho nessa. Trata-se de uma questão política, ora bolas, diz a leitora da Folha, aquela entidade mitológica maravilhosa, que eu particularmente adoro, porque eu acho que está um estágio acima do especialista da mídia. Quando eles apelam para o leitor, é porque bateu o desespero. Não podemos deixar o Xande sozinho. É político. Boa sorte com os Estados Unidos. Ana Paula Henkel, minha querida amiga, está traduzindo vários materiais sobre Felipe Martins, um monte de coisa. Tem o meu material, que pode ser traduzido, porque eu sou um caso simbólico também, de um cidadão americano perseguido
por meio de empresas americanas que nem estão no Brasil, como a Patreon. O Alexandre de Moraes meteu multa de R$100 mil por dia na Patreon, que cagou. Pediu para a Patreon abrir todo mundo que apoiava meu trabalho aqui nos Estados Unidos. A Patreon cagou, fiquem tranquilos. Tá? Isso há 2 anos. Não vai ser agora que vai abrir, que o Congresso americano está intimando ou convidando todas as plataformas para revelar o que aconteceu de pedidos indecorosos de censura por meio do Alexandre de Moraes e seus jagunços. O Alexandre de Moraes e seus jagunços tentaram ir em cima de um cidadão americano por meio de uma empresa americana pedindo dados sigilosos dessa empresa. Isso não vai ficar legal para a ótica do Congresso americano, gente. Não vai. E nós vamos mostrar para eles todos o que é o nosso Itamaraty. Eles já sabem, né? Mas refrescar a memória é importante. Navios de guerra do Irã atracam no Brasil mesmo após pressão dos Estados Unidos. O senador Ted Cruz, do Texas, não engoliu essa até hoje. O Itamaraty vai ter um certo trabalho para convencer esse pessoal que é neutro e não do eixo do mal. Itamaraty saúda a eleição pacífica na Venezuela. Oi? Itamaraty condena a ocupação de Israel em área desmilitarizada da Síria. Desde então, o Itamaraty, na figura do anão diplomático Celso Amorim, o chanceler do B, que escreveu o prefácio de livro de gente do Hamas, vem demonizando Israel e passando pano para os terroristas e coleguinhas do Irã e adjacências, que eles levaram para o BRICS, onde ameaçaram desafiar a moeda americana no âmbito do comércio global. Então, os americanos vão ficar muito impressionados com o Itamaraty, com toda certeza. Bom, se você... Acabei de saber que o site Boss Consta está no ar de volta. Então, se você quer acessar todo... Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.